Boa noite a todos. Um abraço fraterno àqueles que eu não cumprimentei na entrada. Fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês, nesse ambiente maravilhoso, que a equipe daqui está de parabéns pela energia maravilhosa que esse ambiente tem. Aliás, eu não precisava nem falar, eu acho que todo mundo sente essa coisa gostosa de estar aqui presente. E a Suzane leu aqui dizendo, principalmente, e aliás a Maria de Lourdes também fez oração, de que cada um receba o que veio buscar. Mas é uma coisa interessante, a gente vem buscar, mas vocês não imaginam o que a gente traz junto. O que de companhias espirituais que nos acompanham o dia todo, vem junto conosco, para encher esses cantinhos que não existem pessoas encarnadas. Eles necessitam estar presentes conosco. E principalmente a gente eu que já estou há mais de 50 anos no Espiritismo, eu não sou médium, eu sou médium de sustentação. A hora que faz oração eu dou passe, mas eu não vejo, mas eu sinto aquelas energias gostosas perto de mim, como as energias ruins também, que todos nós sentimos. Tem hora que você está pesaroso, está ranzinza, faça a sua oração, porque alguém desencarnado está ali te dando um cutucãozinho, em qualquer um de nós. Ah, mas não é possível. Mas é que a fé da gente faz a gente acreditar nisso. Inclusive tem um espírito de alta energia, ele nos diz: cuide do seu corpo, como se fosse viver eternamente. E cuide do seu espírito também, como se você fosse desencarnar amanhã. Então vejam bem a diferença. Por isso que nós procuramos o Manolo, para que nós possamos receber energias para esse nosso corpo ainda enfermo. Porque qualquer coisinha nós ficamos com gripe, nós já tivemos Covid, já tivemos um monte de coisa. Eu sobrevivi, tive Covid e sobrevivi, estou aqui, ó. Uma chance a mais que o nosso Pai Celestial me deu. Então todos nós, eu principalmente, estudo a doutrina espírita, mas eu procuro não ser mestre. Todos nós somos aprendizes. Inclusive quem nos diz isso é Herculano Pires. Todos nós estamos nessa vida para aprender. A Suzane hoje leu sobre a benevolência. Não foi por coincidência, a Vera até me pediu, sugira um termo tal para ser lido na hora. Eu falei no capítulo 13, item 20, que é benevolência. E é sobre isso que eu vou fazer. A maneira de você começar a evoluir é a beneficência. Mas, gozado, a gente fala em caridade, beneficência, ser bondoso, são tudo parente uma da outra. A beneficência, na realidade, ela pode ser traduzida como a virtude de se fazer o bem. Então, você fazendo o bem, você está sendo beneficente. Então, essas palavras, às vezes, mudam no Evangelho para que a gente generalize e chegue numa mesma finalidade. Nós fazemos o bem. Mas todos nós nos encontramos nesse momento com um único objetivo: encontrar uma solução para os nossos problemas. Todos nós.
eu inclusive. Eu tenho que solucionar meus problemas. A hora que eu solucionar meus problemas, eu vou começar a pensar no meu próximo. Todos nós pensamos assim. Porque todos nós temos problema, ou seja, uma doença na família, uma dificuldade de se relacionar com alguém. É ou não é? Isso aí geralmente acontece. Talvez uma falta de compreensão, falta de amor, falta de carinho. Eu mesmo, para minha mulher, que tem 48 anos, de vez em quando dá vontade de dar uns nuquetes nela. Mas caramba, é um probleminha que aparece. Daí, chega a noite, você vai dormir, um vira para o lado de lá, o outro vira para o lado de cá. Para quem que não acontece isso? Mas tem dia que é uma maravilha, a gente dorme de conchinha, a gente sonha gostoso, pelo menos esse problema a gente resolve. Então a verdade é que temos pelo menos uma dificuldade que esteja nos importunando no momento. Sempre temos isso. Então todos esses sofrimentos, essas misérias, essas decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontra uma solução na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. E isso foi o que Cristo veio nos ensinar, para nós aprendermos a ter fé. Porque é difícil. Veja que coisa interessante. Nós falamos de Cristo, nós conhecemos Cristo porque nós lemos, nos contaram, nos criaram como cristãos. Nós não conhecemos Ele, não conhecemos Deus, mas sabemos que Deus existe. Eu tenho certeza que Deus existe, pelas necessidades que eu passei e pelas orações que eu fiz para Ele, e Ele me ajudou. Eu sou um cara felicíssimo na minha vida, pela família que eu tenho, pelos filhos formados, pela casa que eu tenho que protege minha cabeça, pela cama gostosa, com aquela coberta deliciosa, ou só um lençolzinho num calor danado desse. Então tudo isso faz com que o ser humano pense conscientemente, com a sua consciência da existência de um Pai poderoso e de um Mestre tão maravilhoso que nos deixou essa boa nova que é o Evangelho. Porque Cristo veio dizer: vinde todos vós que estáis fatigados, eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, ele impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Ele exige uma coisa, e essa condição é a própria lei que ele ensina. Porque ele nos diz que o seu jugo é a observação dessa lei. E gozado que eu falei a palavra jugo agora, e lembro o dia que eu falei sobre jugo aqui. Não sei se vocês estão lembrados. Porque a hora que Jesus diz, o meu jugo é leve, não é o julgamento dele. O jugo, alguém sabe o que é jugo? Ninguém? Tem a carroça. Um cavalo aqui, outro cavalo aqui. E aquele pau no meio. Aquele pau no meio ali que leva para lá e para cá é o jugo. Aquilo lá se chama jugo. Então veja bem, Jesus se posiciona de uma maneira em que ele está segurando o jugo teu para levar para lá e para cá conforme o Evangelho dele. Por isso que o jugo dele é leve. Porque ele está carregando atrás aquela carroça que somos nós, ele faz com que seja leve.
Mas tudo bem. Então, esse jugo é leve e essa lei é suave, porque impõe como dever o amor e a caridade. Você vê, ó, eu comecei a falar em beneficência, e já estou falando em amor e caridade, que significa a mesma coisa. Então, a lei que Jesus veio ensinar aos homens é a própria lei de Deus. E qual que é a lei de Deus? É a lei da natureza. Se vocês verificarem a natureza, essa é a lei de Deus. Não é normal nós sermos maus. Nós viemos aqui para sermos bons. Ser mau é anormal. Só que o homem, pelo livre-arbítrio, ele tem a escolha de ser bom ou mal. Ser bom tem sacrifícios para a pessoa ser bom. Tem decepções, tem sofrimentos. E para ser mal, é a coisa mais boa do mundo. A cerveja é de graça, as drogas são de graça, até você se acostumar, daí você tem que pagar. Tudo é mais fácil para o mal. Todos nós sabemos disso. Só que o objetivo de Deus ter nos dado essa centelha divina, que é a nossa vida, é para nós evoluirmos moralmente. Porque é um contrassenso você pensar que para você ser feliz você tem que sofrer. Mas só que esse sofrimento é o sofrimento de aprendizado. E esse aprendizado, ele vai te introjetando dentro de você, e você vai vendo que as coisas que te acontecem é para você aprender. Eu já passei na beira da estrada e vi o cara que foi assaltado lá, que estava nu, e passei como padre, como o judeu, como todo mundo passou, e não ajudei esse cara. E olha, vocês podem me olhar e vocês podem me sacrificar, mas todos nós fizemos a mesma coisa. Por isso que nós estamos encarnados, para nós aprendermos a passar por aquele homem e sermos o samaritano. Nós temos que aprender a ser samaritano, que pegou o homem nu, todo machucado, que os ladrões tinham assaltado, colocou em cima do animal dele e levou numa hospedaria. E cuidou. A hora que ele estava bom, chegou e falou para o dono da hospedaria: olha, eu vou deixar ele aí, cuide, se tiver mais gastos, na volta eu te pago o restante. Caramba, será que nós estamos preparados para fazer isso? Por favor, não estou jogando a culpa nem em mim, nem em vocês, mas vejam bem como as coisas acontecem na vida da gente. E a hora que eu começo a contar uma história dessa, eu tenho certeza que cada um de vocês, inclusive eu, na conscienciazinha, está registrado uma bobagem que a gente fez. Mas hoje eu vim aqui para energizar vocês. Eu não vim para preocupar vocês. Verdade. E eu sou um cara, olha, uma das coisas que eu tenho medo é ficar velho e rabugento. Você já imaginou você velho e ranzinza? Meu Deus, você já chega a ser velho, é ou não? E ainda ranzinza? Então eu peço para minha mulher, por favor, cuide de mim, pode me dar um escudo. Então, aqui essa região aqui, ó, minha é meio roxa, de tanto escudão que minha mulher dá. Quando eu faço alguma bobagem, eu me lembro. Então,
Isso me faz eu ficar feliz. É verdade. Então Jesus veio e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. E o segundo, ele diz, é semelhante a esse. Olha que interessante. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Caramba! Então, se o Pai Celestial é tão misericordioso conosco, será que a gente não consegue ser misericordioso com o nosso próximo? Tem que ser. Mas por incrível que se pareça, você tem que ser primeiro misericordioso com você. Porque se você não for com você, que você se mantenha bem, tenha boa saúde mental, intelectual, você não consegue ajudar o teu próximo. Como é que um cara doente vai ajudar o outro que é mais doente? Não tem jeito. Então essa saúde que nós mantemos na nossa cabeça, nós temos que manter. Um dos caras que mais me ensinou a falar aqui na frente se chama Manolo. Meu nome é Hamilton Fabrício, até vocês me chamam mais de Hamilton, mas na verdade no centro espírita, todos me chamam de Fabrício. E eu usava muito a tela, usava computador, usava tudo. O Manolo chegava a dizer para mim, ele me chama de polaco. Polaco, joga fora essa máquina aí. Fala que você não estudou, você não leu. Porque eu conheço o Manolo há mais de 50 anos. E olha, se vocês souberem a história do Manolo, é uma coisa impressionante. O Manolo, ele era um mecânico, depois ele se especializou em maquinaria especial de indústria. Um litro de cachaça para o Manolo era pouco por dia. E olha a transformação que um homem desse teve. Ele foi tão corajoso que ele casou 2 vezes. Tem 2 filhos com a... Não, 3 vezes ele casou. 2 filhos com a primeira, 2 filhos com a segunda e agora com a terceira, que é a velhinha, ele não tem nenhum. Mas a velhinha é um anjo de pessoa. E ele ajudou os filhos, tudo separado da mulher. Ele doou tudo que ele tinha para a mulher. E daqui a pouco começou a melhorar, espiritualmente, melhorar. E é óbvio que sempre o Espiritismo chamando a ordem para ele melhorar. E é óbvio que ele, pelas mediunidades que ele tem, deve ter falado para ele assim, cara, você melhore nessa encarnação, porque depois você vai vir despojado de tudo. Então a pessoa, cada um de nós, temos que pensar nisso. Nós estamos sobrevivendo e vivendo essa nossa vida encarnada para nós melhorarmos e construirmos aqui a nossa casa espiritual. Vocês não vão pensar que eu falando aqui bonitinho para vocês, eu vou para o céu, tudo bonito. Eu vou para aquilo que eu formei aqui. E eu estou tentando fazer o melhor. Mas vai que chega lá na hora de entrar no céu, o cara olha assim para mim e diz, ih, cara, você fez um casebre nessa tua cabeça aí. Você vai para lá. Então, tudo isso nós temos que nos preparar. Por isso que Kardec falou, instruir, aliás, primeira lei que Kardec falava, amai-vos uns aos outros. Segunda lei, instruí-vos. E instruí-vos não é você só ler livro espírita, é você ler coisas
que te abram a consciência, que te abram o horizonte. Assistam filmes bons. Eu teve uma época que eu só assistia Bang Bang. Hoje não assisto mais, não tem raiva de ver. Apesar que você liga a televisão, nossa senhora, e a televisão quase escorre sangue nela, assim, de notícia, de tudo. Então nem ligo mais na televisão. E quando eu era jovem, eu estudava, eu chegava em Curitiba em 1968. Olha, faz tempo isso, hein? Eu olhava a televisão, a primeira vez que eu vi a televisão colorida, disse, meu Deus do céu, eu quero ter uma televisão colorida na minha vida, eu vou ficar o dia inteiro assistindo televisão. Hoje eu tenho tudo isso e olha na televisão, não quero nem ver. Apesar que tem uma televisãozinha, né? Que a gente está toda hora. Que coisa incrível. Então, isso são as mudanças para nos melhorar. Isso aqui veio para aumentar a nossa capacidade mental. Vocês, por acaso, não se assustam de ver essas crianças? Sumiu as crianças daqui, estão lá em cima, criança de lá, que vem te ensinar como que você funciona esse negócio aqui. Eles é que sabem, nós não sabemos. Por quê? Eles aprenderam na barriga da mãe. A mãe, a hora que está com o celular e passando a mão na barriga assim, ó, está ensinando eles. Então, tudo isso é uma evolução. É uma coisa que é para melhorar a nossa raça humana. Então, os espíritos superiores nos ensinam que fora da caridade não há salvação. E nos ensinam também que os males mais numerosos que há na Terra são aqueles que se originam de nós próprios. Nós é que ocasionamos, por meio de vícios morais, do orgulho, da cupidez, da ambição, do egoísmo. O egoísmo, na espiritualidade, é considerado a maior chaga da humanidade, é o egoísmo. Olha, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo hoje, só para eu me livrar disso aí, porque está me pesando. Eu fui chegar no posto de gasolina hoje para abastecer. A hora que eu pus o carro, me veio uma mulher correndo do carro, e pôs na minha frente. Se vocês soubessem a raiva que eu senti, me deu vontade de tocar meu carro em cima do dela. Mas não toquei. Olha como eu sou bonzinho. Não toquei. Ela saiu, foi abastecer, enquanto estava abastecendo o carro que estava na frente dela, saiu. Eu fui lá na frente e dei ré e encostei meu carro no dela. Agora quero ver ela sair. Depois que eu fiz isso, sumiu. Que tipo de espírita que eu sou? Eu estou contando para vocês rezarem por mim hoje. Rezem por mim, o lamento precisa de ajuda. Não, mas são coisinhas que aparecem, e isso sabe o que é? É egoísmo da gente. É uma coisa, não, são coisas simples que acontecem na vida da gente. E acontece com qualquer um de nós. Eu cheguei em casa na hora do almoço e falei para a Rosane, nós vai acontecer um negócio lá no posto, não sei se eu vou conseguir almoçar. Ela disse, nem me conta, mastigue sozinho. Então eu estou contando para vocês assim, isso me ajuda. Então todos nós queremos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas dores, mas pouco de nós estamos dispostos a mudar para que isso aconteça. Nós temos que mudar. E a caridade é o único antídoto contra o egoísmo. Ela é o remédio. Mas, sinceramente, quem que está disposto a tomar esse remédio? Olha, não adianta vocês olharem assim, o Milton deve ser caridoso.
É difícil, menino, a gente ser caridoso. Como é que pode? Qualquer coisinha que aconteça para você irrita a gente. Eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu vou reencarnar, não sei aonde. Se é aqui na Terra ou em algum outro planeta. Por quê? Porque eu preciso aprender a ter paciência. Paciência. É uma coisa assim impressionante. Por exemplo, desde que a Vera me ligou para nós acertarmos essa reunião aqui, vocês não imaginam a ansiedade que eu fico a hora que eu estou vindo de Londrina para cá para falar aqui. É uma ansiedade tão grande, porque a gente que está sentado aí, a gente tem medo de estar aqui falando. Mas depois que a gente começou a falar, parece que o negócio desanda, é assim ou não é? É uma coisa gozada. Então tudo isso, nós temos que realmente aprender a tomar esse remédio da caridade, aprender a nos amar uns aos outros. A espiritualidade nos falou, vocês lembram das outras palestras que eu falei. Século XX foi o despertar do espírito. Agora eu explico para vocês por que o despertar do espírito. A maioria da população mundial, as religiões começaram a aceitar que cada pessoa era um espírito, que existem os espíritos dos desencarnados. Por exemplo, o evangélico, deve ter alguém que saiu do evangélico, ou está aqui, eles têm a área espiritualista que eles estão estudando. O budismo, o islamismo, o hinduísmo lá da Índia. A Igreja Católica tem os católicos carismáticos, que são espiritualistas. Então o século XX foi o século do despertar da espiritualidade no mundo. E o século XXI, que é o que nós estamos agora, é o século do despertar do sentimento. Vocês lembram que eu vim aqui e falei sobre o sentimento? Que você tem que sentir. Da mesma forma como eu contei o erro de hoje para você, eu senti de uma forma tão grande o erro que eu fiz, que eu tenho que sentir uma coisa gostosa e orar pela coitada da mulher. Então esse sentimento é o despertar deste século, hein? E nós estamos no 24º ano desse século. Falta 76 para terminar. O século 22 diz a espiritualidade que é o despertar da consciência. E a hora que você desperta a consciência, é você começar a despertar em outra dimensão. O ser humano vai estar mais intelectualizado. Talvez vai ser a faixa real da mudança da Terra de provas e expiações para um mundo de regeneração. Eu imagino isso. Porque sentimento, veja bem, sentimento até que a gente consegue pensar, puxa vida, meu coração tem que ser mais bondoso, a gente faz um exercício. Agora a consciência é diferente. Na consciência está a mente, os pensamentos, a intelectualidade, tudo. E como é que você vai despertar a consciência? Então tudo isso vai nos dando ferramentas para nós aprendermos a amar. Que o objetivo do Evangelho é nos ensinar a amar. Não é fácil. Eu vejo o quanto que meu cachorro me ama. Ele não me
me cobra nada, ele só me cobra a comidinha que eu dou para ele de 4 em 4 horas. E o tanto que ele me ama, me lambe, me beija. A gente não consegue fazer isso com a pessoa. Ele vem nos ensinar. Olha os gatos, o que os gatos fazem com a gente. O cavalo. Eu vi galinha, eu vi ganso, pato, cisne, fazendo isso com as pessoas. E o ser humano ainda batendo firme, que é difícil. Eu vejo um casal de mão dada assim, eu fico feliz, porque eu tento fazer isso com a minha mulher todo instante. Eu me agarro nela todo instante, de mão dada, no centro espírita, na rua. Eu faço isso, porque eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, não estou sendo eu. E graças a Deus que minha esposa é espírita também, desde berço. A mãe dela era uma das maiores médiuns de Jaguapitã. Eles são tudo originários de Jaguapitã e Paranavaí, que é a mesma terra do Manolo. Então nós somos nessa escolinha e que nós temos aqui aprender. Opa! Então, meus amigos, a hora que estiver acontecendo tudo isso, que toda a religião, toda a moral, elas se encerram nesses preceitos do Evangelho. E se o Evangelho fosse seguido, todos nós seríamos perfeitos. Mas na realidade, perfeito em termos de moral. Porque diz que no mundo que nós estamos hoje, a gente não pode ser muito perfeito. Primeiro porque duas pessoas perfeitas, uma não aguenta a outra, né? Você já imaginou ser casado com uma pessoa perfeita? Você sendo imperfeito? Você não aguenta. E se você for perfeito, a outra também não aguenta. Mas na verdade não haveria ódio, ressentimento, pobreza, violência. Tudo seria uma maravilha. Daí muitos dizem, mas pera lá, fazer a caridade então é a nossa salvação? Ser benevolente, a benevolência é a salvação nossa? Eu sou pobre, não me resta recurso para ajudar ninguém. Como é que eu vou saber? Como que eu vou fazer para ajudar os outros? Mas tem tantas maneiras de fazer. A primeira maneira de fazer mais fácil é você pensar bem na sua pessoa. A segunda, você orar pela pessoa. A terceira, você fazer uma caridade para ela diferente, uma caridade física, um auxílio de roupa, uma coisa parecida. Então vejam que a caridade e a benevolência começam a aparecer de diversas formas. Eu não sei se eu contei para vocês, você vê que interessante, eu, minha irmã, que é mais nova, e o outro meu irmão, que é o mais novo. Eu sou mais velho que todos. E eu não sei, aliás, hoje eu já sei o que eu fiz para minha irmã. E faz 10 anos que minha irmã não fala comigo. E diz ela que ela é espírita. Eu também sou. Como é que pode a gente não se falar? E no final do ano eu fui para Curitiba e disse, hoje eu vou falar com a minha irmã. Meu coração velho ia pular, mas eu não vou. E o meu sobrinho chegou e disse assim, tio, se o senhor vai, bom, claro, ele sabe que eu não tenho contato com a minha irmã. Se você vai, leva esse presente para ela, leva um ramo de flores. Mas na hora assim, disse, caramba, por que eu não pensei nisso? Eu só ia lá, oi, irmã, imagine, comprei um vaso de flor bem bonito e escrevi no bilhete,
Oi, mana, vim aqui ver como você está. Te amo, Hamilton. Coloquei a data, grudei no papel da flor e levei. Cheguei lá, do coração, você imagina, meu Deus, eu agora da frente do portão, blim, blom, e pus as flores assim na minha frente, e fiquei olhando pelas flores da janela. Eu via a neta dela beijando, ela abriu, ela olhou, plec, 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 a porta, abriu a porta e desceu a escada. E eu com a porta lá no freio, assim. A hora que ela chegou na meia da escada, ela olhou assim, Hamilton, o que você veio fazer aqui? Não dá vontade de jogar flor nela? Eu só vim te entregar isso aqui. Entreguei, virei as costas do filho. Entrei dentro do carro e ela subiu a escada com o ramo de flor. Eu disse, ela vai jogar o ramo de flor do lado da escada. Não jogou. Opa, entrou então. E queria que ela lesse o meu bilhete. Daí cheguei em casa, contei, chorei, aqueles troços bons. E vim para casa, vim para Londrina e fazia oração todo dia para minha irmã. Todo dia. Antes de dormir, pensava nela sorrindo. Vocês acreditam que ela telefonou para o meu irmão que está aqui e perguntou, Adi, como é que está o Hamilton? E os netos dele, como é que estão? E a Rosane, como é que... Puxa, uma menina, isso me deixou tão feliz, tão feliz. Não falou comigo, mas perguntou de mim. Então vocês vejam a força da oração. Então isso é uma coisa fabulosa para a gente. Uma pessoa que fazia 10 anos que não falava, não, 5 anos, 10 anos que a gente não se via, a gente só falava por telefone, mas 5 anos que a gente não se falava. Então, realmente, a boa nova de Jesus entrando na cabeça da gente, e a gente usando esses argumentos que nós temos do nosso aprendizado, porque ser cristão não é para qualquer um. Vocês podem crer, para espírita então, pior, porque a porta espírita é mais estreita que as outras. Vocês podem notar, hoje, depois do Covid, eu fico feliz em toda a casa espírita que eu vou, enche a sala de gente. Vocês não vão acreditar. Eu cheguei a dar palestra para 3 pessoas. E olha, a hora que eu comecei a falar, eu tinha certeza absoluta que a sala estava cheia. Se não estava de encarnado, estava de desencarnado. Porque aqui na frente, até falando até o presidente, às vezes é mais vergonhoso eu pegar e sair daqui e tomar passe. Porque eu já estou tomando o passe de vocês. Vocês só me ouvindo e me olhando, a energia que vocês estão jogando para mim é o passe que eu estou tomando. É a caridade que vocês estão fazendo para comigo. Então vocês podem crer, hoje eu vou dormir que nem um anjinho. Chegaram a ver a asa atrás de mim, não? Deixa-me ver o que eu tenho mais que falar para vocês. Aqui tem uma historinha, que é uma coisa gozada. É do desencarnado que chegou no céu e falou com o emissário. O emissário, hoje não é mais São Pedro que está lá na entrada. Porque todo mundo imagina que é São Pedro. Não é, não. É um emissário celeste. E diz o encarnado, o desencarnado, não, o espírito que morreu, o emissário. Ô meu amigo, eu cheguei, trouxe minhas malas aqui, tudo. Gostaria que você me desse uma suíte aqui no céu. Olha, que medida, hein? Uma suíte. Que beleza!
bela escolha, o emissário falou. Mas vamos ver o que o senhor está trazendo. O senhor trouxe algum recurso? Não, eu trouxe as minhas malas. Nas minhas malas estão todos os comprovantes das boas ações que eu fiz. O emissário disse, boas ações, então vamos ver. Se não, o senhor vai ver, são inúmeras e das grandes. Daí, o emissário disse, mas pera lá, antes de eu abrir, você quer pelo menos me falar o que você trouxe? Não. Eu, por exemplo, eu queria mostrar para o senhor as generosas doações que eu fiz para as entidades assistenciais. Está tudo aqui na mala. Doação para entidade, que beleza! Que mais? Por exemplo, essas doações eu acredito que dá uma riqueza na minha alma, tal, mas eu trouxe também que eu deixei muito dinheiro para meus familiares, deixei o meu testamento para eles, está tudo aí. E você disse, não quero lá. Dinheiro, testamento, vocês não podem me trazer para cá. Isso é uma obrigação por lei. E outra coisa, pelo que eu estou vendo aqui, não vou nem abrir sua mala, não. Mas eu acho que essas doações que o senhor fez foi só para o senhor aparecer na televisão, no jornal, para aparecer a sua imagem. O testamento também que você não deu nada, você apenas deixou o testamento para os seus familiares. Então, como você buscou o salário da vaidade, trombeteando essa generosidade e recebeu integralmente ao ter seu nome destacado nos jornais e tudo, de nada adianta isso, meu amigo. Você teve somente a intenção de aparecer lá no mundo. Então, para terminar, disse assim, sua bagagem não tem valor nenhum aqui. O senhor me perdoa, o senhor passe do lado, o senhor vai ter que entrar naquela porta lá. Lá naquela porta que o senhor vai se entender com o Senhor. E é isso que vai acontecer com todos nós. Não levem bagagem. Não levem. Levem isso aqui. Levem tudo que vocês fizerem. Guardem na consciência. É a consciência de vocês é que vai pesar. É a consciência minha que vai pesar. Sua. E assim por diante. Então, vamos fazer com que as palavras de Jesus, através do Evangelho, nós possamos colocá-las em prática. Vamos trazer como desafio esse trato nosso com o Evangelho no nosso cotidiano. Vamos ser cristãos ou espíritas aqui na hora do passe, na hora da água, lá fora, na fila do banco, na fila do supermercado. Vamos fazer isso. Vamos, que tenho certeza absoluta que o nosso Pai Celestial vai nos auxiliar imensamente. Porque vejam bem, no Pai Nosso, você diz assim, perdoai as minhas ofensas da mesma maneira que eu vou perdoar a quem tem me ofendido. Mas será que a gente faz isso mesmo? Se nós não perdoarmos os ofensores nossos, Deus não vai nos perdoar. Porque você tem que pensar naquilo que você dá. Porque tudo que você dá, retorna para você. Será que nós estamos dando certo? Temos certeza que estamos. Será que todo mundo vai dormir tranquilo hoje? Não. Agradeço de coração a oportunidade que vocês me dão de falar, a paciência que vocês tiveram de me ouvir, e que Deus nos abençoe e nos ilumine. Ok? Muito obrigado.